Olá, queridos! Estamos começando mais um programa, começando bem o seu dia. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de família em sintonia, uma palavra específica para a família. Olha, a família é a base de qualquer ser humano, né? Não tem como você ser feliz se a tua família não for a tua base, não tiver uma estrutura, porque às vezes você está até servindo a Deus, mas a ideia do Espírito Santo, da palavra de Deus, é que você vive em família, né? Deus, Ele quando foi criar o homem, Ele já falou assim, façamos o homem à sua imagem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus já deu a ideia de que Ele não é só, né? Ou seja, a ideia de família foi constituída desde o princípio, desde o início, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo começa toda a história da criação. E eu quero te encorajar você a ser família, a ser alguém que vive no meio da tua família, né? Não fique isolado, não seja aquela pessoa que acha que não precisa da minha família, não preciso da minha família, não preciso, e talvez porque você teve um problema com seu pai, com a sua mãe, você teve algum tipo de desentendimento que quebrou esse relacionamento. E a Bíblia diz que a má conversação corrompe os bons costumes. Às vezes é uma fofoca, uma mentira, alguma coisa comprometeu o seu relacionamento familiar. Mas eu creio que tudo que pode ser quebrado, pode ser restaurado, tudo que pode ser entortado, né, pode ser endireitado novamente. E eu quero te ajudar hoje com uma palavra poderosa no momento de conexão. Eu tenho uma palavra poderosa para a sua vida e eu quero ler aqui um texto com você que está aqui no livro de Salmo 127, versículo de 1 a 3, que fala o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Olha só, esse texto fala que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham os que edificam. Isso fala que muitas vezes nós queremos fazer as coisas acontecer. E o grande problema hoje de muitos lares é que as pessoas querem estar no controle de tudo. Ou às vezes o marido quer estar no controle de tudo, a mulher quer entrar no controle de tudo, querem fazer as coisas tudo do jeito que eles pensam. Mas pastor, como é que é para fazer? Colocar o Senhor na frente. A base, a estrutura do nosso lar, ela precisa ter um princípio. E qual é o princípio da família? É a palavra de Deus. É você colocar Deus para edificar a tua casa. O que é a edificação de uma casa? Quando você vai construir uma casa, o que você pensa primeiro? Você não vai construir uma casa começando do telhado para baixo. Você começa com os fundamentos, né? Você começa com a edificação das colunas, com a estrutura, com a base. E qual é a tua base? Né? Qual é a tua base? Às vezes a nossa base está sendo construída sobre a areia. E a Bíblia diz que aquele que construiu a sua casa sobre a areia, quando vier a tempestade, vai cair. Porque a areia, se der uma chuva, já leva, um vento já leva. Se der uma água, vai levando a areia. Ela não permanece. Uma família construída sem princípios é uma família construída na areia. É uma casa construída na areia. Não tem como se fortalecer. E como é que eu vou construir minha casa na rocha, pastor? Você nunca vai ver uma rocha em qualquer lugar, né? Se você for ver as rochas, ela tem uma base, ela tem uma estrutura. Você vai ver a rocha, ela permanece. Se você vai num local que tem uma rocha grande, uma pedra muito grande, daqui a 10 anos você vai lá, provavelmente essa rocha vai estar lá, a não ser que realmente tenha acontecido uma catástrofe muito grande, ou então alguém tinha planejado tirar essa rocha de lá. Mas você vai lá de novo, ela está lá. Porque é muito difícil remover alguém ou destruir, é muito difícil desestabilizar algo que foi bem estruturado, algo que foi bem edificado. Por que muitas famílias hoje, elas acabaram?
se separaram. Por quê? Porque não teve uma base, não teve um princípio na palavra de Deus. Tem pessoas que ainda nem casaram, elas se juntaram, né? Mas a Bíblia não ensina isso. A gente está se juntando, a gente está fazendo plano junto sem haver um casamento, sem haver um planejamento de casar no civil, de casar numa igreja, com uma bênção espiritual de alguém que tenha princípio para abençoar o nosso casamento. Nós precisamos estabelecer princípios dentro da nossa casa, na criação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos. E muitas vezes nós estamos levando de qualquer jeito. Às vezes nós estamos só sonhando com conquistas, com coisas, às vezes é ganhar dinheiro, e esquece de estabelecer um princípio com uma base familiar. Tem muitas pessoas que são muito prósperas financeiramente, mas não são prósperas no casamento, no relacionamento. É muita briga, muita contenda, é muito ciúme, é muito orgulho, inveja, é muito atrito dentro dos lares, porque não tem uma estrutura, uma base, um princípio. O princípio que eu estou falando aqui, queridos, é um princípio bíblico, o princípio da honra, o princípio da obediência, o princípio do temor do Senhor, o princípio de servir a Deus, de se colocar na presença de Deus, na leitura da palavra, de honrar a Deus, de honrar a família, de honrar os filhos, de honrar o pai, de obedecer, de ser submissa à liderança, ao reino de Deus. Tudo isso faz diferença quando você coloca na balança, né? Então, muitas vezes o seu casamento, a sua família rapidamente foi atingida pelo mal porque não tinha base, né? O inimigo teve acesso total. Uma casa que não está bem fechada, o ladrão quebra, entra facilmente, saqueia, rouba tudo. Mas a Bíblia diz que se o valente da casa está ali a proteger a sua casa, quem é o valente da sua casa? É o Senhor que está na frente da sua casa protegendo. A Bíblia diz que o guarda de Israel ele não dorme. Ou seja, se Deus está no controle da sua vida, dificilmente você vai cair, você vai sofrer batalha, tentações, guerras, você vai passar por tribulações, mas você não vai cair, você não vai permanecer no chão, você não vai ser desestruturado, você vai permanecer firme e inabalável. E a palavra de Deus diz que ainda que você tenha vencido, lutado e vencido tudo no final da guerra, da batalha, você está firme. E é essa palavra que eu quero deixar para você hoje, que a sua família tenha base na palavra de Deus, tenha princípios, né, que se o Senhor não edificar a tua casa, em vão trabalhos que edificam. Não adianta você colocar vigilância na sua casa, não sei o quê, mas se Deus não estiver lá, é difícil, né, não ser abalada. Então eu quero te encorajar, Deus no controle, Deus no controle. Declare comigo isso, o Senhor está no controle da minha casa. Mas não é você só falar, é você permitir, é você deixar. Às vezes você está com tanta coisa para fazer que você não vai para a igreja, que você não leva a sua família para a igreja. Você se ocupa com tantas coisas que você não almoça mais junto com a sua família. Você não tira um tempo para lanchar junto, para ter uma refeição junto com a sua família, porque você não colocou como prioridade a sua casa. O que tem sido prioridade na sua casa? O que tem sido o primeiro lugar na sua família? Então eu quero deixar essa palavra para você hoje, baseado nessa palavra que eu ministrei ao seu coração. Creio que Deus falou contigo. Se o Senhor falou contigo, entre em contato conosco e venha participar de um dos nossos cultos, onde as famílias se reúnem para celebrar e exaltar o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro por essa família aqui representada, que nos assiste, que está recebendo essa palavra, que o Senhor abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou.
Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou.